Boa noite. Vamos começar a nossa aula sobre a carta de Judas, a epístola de Judas. E antes de mais nada, é claro que nós paramos no verso 5, né, da carta que Judas escreveu. Eu queria trazer um esclarecimento que na última aula a irmã Esther, ela observou que lá em Atos, quando ele estava falando sobre a autoria, né, ela estava falando que lá em Atos, e eu citei Atos, que o Judas de Atos não é o Judas que escreveu, e segundo os estudiosos, esse Judas é o meio-irmão de Jesus, assim como é irmão de Tiago. E aí, quando nós vamos lá em Atos, se você tiver com a sua Bíblia, só para a gente pontuar isso, irmã Esther, como eu disse que a gente ia falar e eu acabei não falando, a gente entrou em outro caminho do estudo e acabei deixando de falar. Em Atos, capítulo 1, cadê? Verso 13. Quando a gente fala que o Judas não é o mesmo, porque esse Judas é apóstolo, né? E aí o texto lá de Atos, capítulo 1, verso 13, ele fala assim: quando chegaram e subiram ao aposento onde estavam hospedados, acharam-se presentes. Aí vai falar dos apóstolos que estavam lá: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Né? Aí a irmã falou: pastor, você viu filho de Tiago? Então, esse aqui não é o Tiago, irmão de Jesus, tá bom? Este aqui é o Judas que a Igreja Católica o chama de Tadeu. Por quê? Porque em outros versos, né, em Mateus 10, se vocês puderem abrir, vai falar exatamente sobre ele. Ou seja, efetivamente, Mateus 10, 3 vai se referir a esse Judas como Tadeu e não como Judas. Tanto que a igreja, a católica, chama esse Judas de Atos 1, que é o apóstolo, de Judas Tadeu. Mateus capítulo 10, verso 3. Vai repetir de novo a questão dos apóstolos, os discípulos, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Esse Tadeu é o mesmo Judas. Marcos, capítulo 3, né? Marcos, capítulo 3. Eu estou dizendo isso só para a gente. 3, quanto que eu tinha anotado? 3:18. E aí falei, nossa, vamos lá, 3:18, vai falar a mesma coisa. Ele vai falar do André, do Felipe, do Bartolomeu, do Mateus, do Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas também. Lá em Atos 1, ele fala que é filho de Tiago, mas não é o Tiago da carta, não é o Tiago irmão de Jesus, é o Tiago apóstolo, né? Os nomes, como a gente já falou algumas vezes, alguns nomes na Bíblia, eles são muito comuns, como no nosso país tem muito nome comum, como José, como João, como Maria, né? E aí, entre tantos nomes, na Bíblia encontramos muitos nomes semelhantes uns aos outros. Por isso que, por vezes, há uma interpretação, às vezes há uma controvérsia, será que é a mesma pessoa que estamos falando? Tá bom? Então, este Tiago que nós estamos tratando aqui, como já colocamos na introdução, este não é apóstolo, este é o irmão, né, e ficou bem claro dentro do contexto aqui, que ele é irmão de Tiago, que também Tiago é irmão de Jesus. Então, é um dos irmãos, um dos meios irmãos de Jesus, esse Tiago que a gente está falando, tá bom? Não é filho de Tiago, né? Mas irmão de Tiago, que é o outro, que é o outro Tiago também, tá bom, gente? Eu só queria trazer esse esclarecimento, irmã Esther, para ficar claro que esse Judas não é apóstolo, o Judas Tadeu apóstolo e nem tampouco o Judas Iscariotes, né? E isso é importante só para a gente poder aqui deixar claro essa questão aos irmãos, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero ver se a gente retoma aqui a nossa ideia, né? A gente já leu o texto, mas é importante a gente voltar à ideia. Então, nós tratamos até a semana passada
olhando o esboço que a gente tinha, nós falamos da introdução, versos 1 e 2, e falamos da ocasião da carta, versos 3 e 4. Hoje, nós vamos falar sobre a advertência que Judas vai fazer à igreja, né? A gente lembra que Judas teve que mudar de assunto, né? Por quê? Por conta dos falsos mestres, dos falsos irmãos que estavam introduzindo falsas doutrinas no meio daquela comunidade, no meio daquela igreja. Então Judas, ele vai tratar especificamente dos versos 5 a 16 sobre estas pessoas, né? Ele vai dar ênfase, né, a essas pessoas para que fique bem gravado na cabeça da igreja ou daqueles irmãos o cuidado que eles precisam ter. Então vamos lá, né? Começando com o verso 5, o texto diz assim, vou ler, depois eu peço para os irmãos nos ajudarem com outras versões à medida que a gente for caminhando. Diz assim: embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram, né? Então, é interessante fazer um paralelo aqui. Judas faz um paralelismo aqui, sabe com o quê? Com o verso 3, quando ele fala, embora você já tenha conhecido tudo isso, ele está falando sobre o verso 3. Embora estivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que vocês batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Né? E ele fala, embora vocês já tenham conhecimento de tudo sobre essa questão, é bom lembrar para vocês quem os libertou. Então ele faz um paralelo aqui, por quê? Porque ele sabia que tanto naquele contexto em que eles estavam, quanto no Velho Testamento, né, a eles foi revelado o poder, a eles foi revelado o propósito de Deus para a vida do homem e do seu próprio povo. Então, Judas vai trazer essa questão para que eles pudessem lembrar. Lembrar do quê? Que Deus esperava que aquele povo fosse fiel à luz da sua promessa. E aí ele lembra que o povo não foi fiel. E a gente sabe disso, né? A história bíblica nos remonta, né, que o povo de Israel foi um povo obstinado, um povo que perdeu o foco, um povo que perdeu o alvo. Né? É importante a gente destacar. Sabe o que é interessante? E aí eu só vou citar, mas eu não vou ler o texto. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, para quem já leu o livro de Ezequiel, e os irmãos já estudaram isso, tem um dado momento que Deus diz assim a Ezequiel, Ezequiel, olha, eu vou levar esse povo novamente à terra, está falando no exílio, eu vou trazer o povo de volta, vou reconstruir os muros, vou reconstruir de novo o templo, vou dar a esse povo uma terra novamente abençoada, uma terra que frutifique, e esse povo será abençoado. Só que tem um detalhe, Ezequiel, eu vou fazer isso não é por causa do povo, eu vou fazer isso é por causa do meu nome, diz Ezequiel. Por causa do meu nome, ou seja, em razão da promessa que eu fiz lá no pai deles, Adão. A promessa que ele fez de restaurar aquilo que nós, em detrimento dos nossos pecados, acabamos perdendo. Ouvimos muito isso no culto de domingo, tanto pela manhã como à noite, por meio do pastor Aracaque. Então é interessante a gente entender, amados, que o Senhor, ele é um Deus que não mente. É um Deus que cumpre o que diz. E é interessante que lá em Ezequiel ele fala isso, eu vou fazer. Mas não é pelo povo, não, porque o povo é obstinado. Então, ele fala, eu vou fazer porque eu fiz uma promessa. Né? E é interessante aqui considerar que Judas, ele está trazendo aqui à tona exatamente essa questão. Embora vocês já saibam de tudo isso, né, eu quero lembrar vocês que o Senhor libertou este povo, mas posteriormente destruiu. Né? É claro que aqui não faz referência a Ezequiel, mas eu só estou lembrando que Deus já tinha dito isso aos profetas, e Judas lembra que o povo conhecia as Escrituras. Né? Então é interessante a gente pensar um pouco nisso. Então, no verso 5, ele vai falar exatamente sobre os israelitas infiéis, e aqui trazendo a questão, os falsos irmãos e líderes que estavam no meio da igreja e estavam fazendo com que muitos deixassem de viver a fé que deveriam ter
da doutrina dos apóstolos, ou seja, daqueles que eles ouviram, daqueles que testificaram, né, da pessoa de Jesus, naqueles que tocaram em Cristo, naqueles que estiveram com Cristo. Então, Judas traz toda essa questão e diz o seguinte sobre isso: esses que são infiéis, né, ele fala o que está reservado para eles. Então, olha o que ele diz no verso 6: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. É interessante olhar para isso, porque ele traz aqui uma ideia de que os anjos, né, eles também foram julgados, por quê? Porque eles, aí dentro do contexto que a gente sabe do diabo e seus anjos, né, os anjos também, a eles está reservado aqueles que se colocaram contra o poder de Deus, assim como o diabo, a eles também está reservado o juízo. Então, se para ele está reservado o juízo, quem dirá para nós? É interessante pensar sobre essa questão, que ele faz aqui uma comparação. Olha, se para os anjos, que são entidades espirituais, está reservado o juízo, para esses homens que destoam da fé, do evangelho, da doutrina dos apóstolos, que a eles foi pregada, também está reservado o juízo. Se para eles os anjos está, quem dirá para os homens? Quem dirá para os homens que foi feita uma promessa para eles, né? Então é interessante, amados, quando a gente olha para isso, que Judas ele traz essa ideia para mostrar exatamente o que a gente precisa guardar. Eu tenho um comentário na Bíblia Apologética que fala exatamente, que traz exatamente essa questão. Espera aí, não é na Apologética, não. Na própria versão nossa aqui. Ele mostra que, assim como na NVI, a NVI fala que, assim, no comentário da NVI, assim como os anjos foram julgados, né, o homem também será. E aí, o que Judas faz? Né? Ele continua a falar sobre o juízo que haverá sobre estes que querem destituir ou fazer com que a igreja seja posta da sua própria fé. E aí ele fala em que? Ele fala no verso 7 de Sodoma e Gomorra. Alguém leia para mim, verso 7, só para a gente poder interagir com os irmãos. Verso 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, e aí o que a gente percebe aí? Olha, ele fala do próprio povo, no verso 5, o povo que foi obstinado, e aí eles foi destinado o juízo e foram destruídos. Ele fala dos anjos que se juntaram com o diabo, e também a eles está reservado o juízo. E ele fala também, ele faz uma comparação, mostrando, ó, esses homens, esses falsos mestres, esses falsos crentes que estão no meio de vocês, assim como foi para os anjos, assim como foi para o povo que vocês já conhecem a história, assim como foi para Sodoma e Gomorra, vai ser do mesmo jeito para eles. Então preste atenção, cuidado, em outras palavras. Judas é muito duro, né, na sua carta. Gente, olha, eu estou chamando a atenção de vocês, porque se para eles aconteceu isso, então preste atenção para que vocês não caiam ou não também sejam julgados da mesma condição. E ele deixa isso muito claro aqui, né? O pecado da cidade de Sodoma e Gomorra, todo mundo conhecia, todo mundo conhecia. Os falsos crentes, eles ali, ou os falsos mestres, eles eram o quê? Escravos dessa mesma transgressão. Ele faz um paralelo, né? Ele faz um paralelo entre Sodoma e Gomorra, faz um paralelo entre os judeus que morreram no deserto, entre os judeus que padeceram e perderam a promessa de Deus e foram para o exílio. Ele faz um paralelo entre os anjos, também mostrando que ninguém escapa do juízo de Deus, se nós não estivermos prontos a obedecer. Então, Judas deixa claro que o pecado daqueles homens haveria de ser julgado, ou seja, Deus já tinha a sua sentença para o pecado deles. Então,
o que Judas está dizendo aqui exatamente é que aquele povo precisaria estar atento a essa questão, e aí o texto fala, porque para eles está reservado o quê? O fogo eterno. E para isso, que isso sirva de exemplo para vocês. Está no verso 7 que a irmã acabou de ler. A minha versão fala isso. Estando sob o castigo do fogo eterno, que elas sirvam de exemplo para vocês. Cuidado para vocês não irem pelo mesmo caminho. Né? A gente estava aqui falando um pouco antes de começar a aula acerca de algumas coisas que às vezes a gente ouve, vê na televisão com relação à historicidade da Bíblia, de personagens da Bíblia. E aí aquela distorção, aquele romantismo sobre algumas figuras bíblicas que não estão escritas. E tem muitas vezes pessoas dentro da própria igreja que tomam aquilo como verdade, né? E aí é bom lembrar, cuidado, né? Cuidado para que você daqui a pouco não esteja pregando algo que não está escrito na palavra de Deus. Não, mas eu vi que passou lá no filminho, passou lá no desenhinho. Gente, calma, cuidado com isso. A importância de estudar a palavra de Deus está nesse sentido, porque a gente consegue enxergar o que é verdade e o que não é. É bom que você faz até um exercício. Isso não está escrito, isso não é verdade, não conheço isso daqui, pera aí, deixa eu olhar na palavra de Deus. Gente, é um bom exercício, né? E a palavra de Deus fala que a gente precisa reter o que é bom. Então, bastante cuidado com essa questão. E é isso que Judas está tratando aqui. Alguém leia para mim os versos 8 a 10, só para a gente ir lembrando um pouco o texto. 8 a 10, versos de 8 a 10. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não são contaminados à carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendam, difamam, e quanto a tudo o que compreendam por si, por instinto natural, como brutos sem razão. Até nessas coisas se corrompem. Interessante. Como eu disse, Judas ele é severo, né, enfático com relação a essas pessoas que estavam no meio da igreja, e ele chama esses homens, no verso 8, de sonhadores. Sonhadores no sentido deles declararem receber revelações, né? Aquelas velhas histórias, olha, Deus me revelou, sabe? Já ouviu isso? Já, né? Tem muita gente que gosta, né? Ah, nossa, eu vou naquela igreja porque tem o irmão lá que recebe revelação. Cuidado, gente, com essas coisas. Eu creio muito que aquilo que Deus tinha para nos revelar, ele já nos revelou. Eu creio muito nisso. O que Deus tem para nos dizer, aí vou levantar de novo. Ele já nos disse por meio da sua palavra. Se você crê que a palavra de Deus está aqui, a revelação toda que a gente precisa está aqui na palavra do Senhor, porque o Senhor me revelou, então, né? A gente aprende um termo na faculdade teológica, né? Cuidado, gente, com as profetadas, né? Cuidado com as profetadas. Não, porque eu recebi uma revelação, né? Eu acredito muito naquilo que a palavra de Deus nos fala. Hebreus, que os irmãos já estudaram, né, fala que Deus já nos falou de várias maneiras. Está lá em Hebreus, vocês já estudaram, né? Não vou aqui tomar a aula do pastor José Ayrton, mas se você olhar o texto está dizendo lá, né? O Senhor já nos falou de várias maneiras. Atualmente, ele nos fala por meio de Cristo Jesus. Ou você quer em Cristo Jesus e o tem como Senhor, para entender a revelação do Senhor, ou né, você vai ficar sujeito a esses sonhadores aqui, alegando revelações que fogem e distorcem a verdade que o Senhor nos revelou por meio de Cristo e nos trouxe por meio de Cristo. Então, Judas, ele lembra aqueles irmãos exatamente essa questão. Cuidado para que vocês não se deixem levar por ele, porque esses homens, eles se contaminam, né, diz o texto, né, que o irmão Rafael leu, contaminam o próprio corpo, ou seja, eles vivem uma vida de libertinagem, né? Eles não tratam de
cultivar a santidade. A palavra de Deus nos ensina, e Jesus nos disse, sede santo como é santo o Pai de vocês que está nos céus, né? Só que esses homens aqui, eles esquecem esse texto, rasgam ele do contexto doutrinário, apostólico, né? E vivem uma vida desregrada, uma vida em que, como já disse Paulo, outra vez, né, em outro momento a igreja, né, não é porque existe graça que eu vou sair aqui a lá vão ter pecando de qualquer jeito. Cuidado, né? Não é porque a gente sabe que o Senhor morreu pelos nossos pecados de ontem, de hoje, e aqueles que a gente ainda vai cometer, olha, presta atenção, não é por isso que eu vou viver uma vida de pecado, né? Lembrando, né? Aí parece que eu estou aqui pregando a mensagem do pastor Ricardo. Cuidado, porque é pelos frutos que nós somos conhecidos. Que frutos? Ou os da carne ou do espírito. Então é você que precisa compreender e fazer esse exame de si mesmo para saber que frutos você está produzindo. Os frutos, eles são reflexo, né, do que está no seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí está seu coração. Né? Então, Judas lembra exatamente essa questão. Cuidado com esses homens, porque eles são o quê? Imorais. E contaminam seus próprios corpos, assim como acontecia na época de Sodoma e Gomorra, inclusive, né, a gente lembra disso, que eles queriam se relacionar com os anjos que foram visitar Ló. Os irmãos lembram dessa questão, né? Então é importante lembrar. E aí ele faz uma comparação no verso 9, né? Que ele fala no verso 9: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer alguma acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. É interessante que ele usa o exemplo de Miguel, né, em um contexto de uma história, e aí eu quero aqui destacar isso, porque isso não está escrito na Bíblia, tá bom? Isso aqui é um texto apócrifo, né, de um livro chamado Ascensão de Moisés, né, em que conta essa história, que quando Moisés morreu, né, o diabo foi disputar com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés. Gente, não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum. Né? A palavra de Deus nos fala, né, que o Senhor tomou Moisés. Quem pode ler para mim? Deuteronômio 34, 6. Leia lá para mim, lá, só para a gente exemplificar isso. Judas usa essa informação, mas ela não é bíblica. É uma história, tá bom? Por quê? Olha o que diz lá Deuteronômio 34, 6. Quem lê? O texto diz que Deus sepultou Moisés. Não teve luta nenhuma pelo corpo de Moisés, mas queria que os irmãos lessem. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Isso é bíblico. Então, por que Judas conta essa história? Porque ele, na verdade, ele está dando um ênfase para que aqueles irmãos tenham como exemplo a história que até contavam acerca acerca do anjo Miguel. Quem é o anjo Miguel? Ele é bíblico, ele está na Bíblia, tá bom? Então, nós temos citações de Miguel na palavra de Deus, mas não no sentido dele estar lá disputando, fazendo uma guerra, travando uma disputa com o diabo. Mas ele usa o exemplo de Miguel para trazer notabilidade àquilo que ele quer trazer como mensagem. Ou seja, como a gente disse já no início da aula, a citação que Judas faz de livros apócrifos, e este é o primeiro, depois a gente vai ver outro no verso 14, é para quê? Para mostrar exemplos e para confirmar a mensagem que ele está trazendo por meio da sua carta, do meio da sua epístola, né? Como eu já disse, a igual ilustração, né? Às vezes a gente usa algumas ilustrações para enfatizar uma verdade, né? Então, é o que Judas está fazendo aqui, eu já disse, Paulo fez isso também, né? Então é importante a gente lembrar que não existe nada que possa depor aqui contra esse exemplo ou esta ilustração que Judas faz, até porque o próprio Jesus trouxe para nós ensinamentos por meio de parábolas, né? Domingo passado... Pastor, Oi. pastor,
Diga. Desculpa cortar assim, mas é porque já naquela época já se conheciam os livros apócrifos? Sim, irmã. Inclusive, o livro de Enoque é um livro muito conhecido e muito falado já no Velho Testamento. Já no Velho Testamento. Por volta do ano 900, já próximo de Cristo ali, o pessoal já falava muito de Enoque, do livro de Enoque. Né? Então, eu estou Ah, te falando tá. isso porque já era muito conhecido, era uma tradição, era uma história. Né? Então, era muito conhecido, já era muito conhecida essa questão. Só que esse livro de Enoque aqui, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho depois, ele vai ser, ele vai ser comentado muito mais no século II do que naquele período. Mas no Antigo Testamento, esses livros já eram conhecidos. Tanto que ele cita, Sim, tanto que Paulo cita alguns desses livros, como a gente disse no início da aula anterior, e Judas aqui vai fazer a citação de 2 livros apócrifos, que já eram comuns no meio deles, mas que não sim. eram livros inspirados, tá? Era muito comum. E na hora quando os mestres, sei lá, escolheram o cânone, Aham. ele foi já no que século foi? Quando foi Então, feito esse cânone que nós temos hoje? então, irmã, o cânon que nós temos hoje, ele se deu por volta do século III, do século IV, Ah, tá? tá. Tá? Então, os 27 livros, né, do Novo Testamento, já deixando o cânon do Velho, já na sua formatação que ele está, ele foi definido a partir do século 3 e 4 depois de Cristo. Aí eu volto àquela velha questão. A partir do ano 300, né, em que o cristianismo ele vai se tornar uma religião oficial em Roma, né, o cânon ele já vai estar praticamente fechado. É claro que depois Sim, haverá outros concílios da igreja que vão colocar em xeque algumas questões, como eu disse anteriormente, colocaram em dúvidas se as cartas de 2ª e 3ª João deveriam entrar no cano, se não deveria, se Judas deveria ou não, 2ª Pedro, né? Mas, por fim, eles chegaram ao consenso que eram livros inspirados que eram importantes estarem dentro do cânon. Então, mas é a partir do sim, século 3 e 4 depois de Cristo é que eles estarão oficialmente dentro dessa régua, cânon, né? sim, sim, Definidos, tá bom? É tá. claro que haverá outros concílios, aí a gente já bem sabe que na Igreja Católica eles acabaram em outros concílios agregando outros livros que a gente sabe que tem na Bíblia deles, que foi oficializado pela Igreja Católica, mas né, que para nós aqui não são livros que deveriam estar. Né? Então, os livros inspirados são esses que a gente conhece, tá bom? E eles Então, apócrifos estão só no Antigo Testamento, que no Novo não tem nenhum. não, apesar que encontraram aí tempos atrás aí, né, na região de Qumran, sei aonde aí, encontraram o livro de Judas, acho que era de Judas, não foi de Judas que eu ouvi falar, de um livro que eles haviam encontrado aí e estavam discutindo essa questão, mas sem nenhum embasamento para mostrar que era um livro inspirado ou não. Tá? Então, assim, é Sim, claro, né, essas discussões quanto à Bíblia, quanto ao fechamento do cânon, ela se dá por bastante tempo, mas a primeira notícia que a gente tem historicamente do cânon fechado nos 27 livros vai se dar por volta do século 3 e 4, mais ou menos. ah, Tá tá bom? certo. A partir Tá daí, legal. se discute, entra, sai, põe, tira, mas é a partir desse período. Tá bom? Tudo bem? Então vamos continuar. Então, o que acontece aqui? Né? Judas cita Miguel, né, dentro deste livro apócrifo, trazendo o exemplo que nem Miguel ele deixou se iludir ou deixou se levar pelas astúcias de Satanás, né, por aquilo que Satanás queria fazer. Então, ele está falando, gente, presta atenção, para que vocês também, como Miguel, que vocês ouviram a história, né, vocês também não caiam na mesma situação, mas que vocês se mantenham firme, como ele se manteve e até repreendeu Satanás. Então, repreendam, em outras palavras, esses que estão querendo distorcer a nossa fé, distorcer o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas e para a sua igreja. Em outras palavras, é isso que Judas está dizendo. Está sendo bem enfático nesse sentido. Tá bom? Então, ele deixa bem clara essa questão no verso 9, e no verso 10, ele fala: todavia,
estes tais difamam tudo o que não entendem. Né? Então, eu tinha um colega que falava assim, olha, pode perguntar o que você quiser, o que eu não souber, eu invento. Né? Então, é mais ou menos o que o pessoal faz. Eles não entendiam a Bíblia, vocês viram, né? Tinha um colega que falava isso, colega de trabalho, saudoso, chamava Nelson. Ei, Nelson. Ele falava, chefe, pode perguntar. O que eu não souber, eu invento. Falei, tá bom, pode deixar que eu não vou perguntar. Né? Então, estes, diz o texto, defamavam o que até não entendiam. E, no entanto, então inventa uma história. Gente, isso é uma demonstração de pessoas que não gostam de compreender e até estudar a palavra de Deus. E olha o que ele fala aqui, né? Ele compara esses homens, esses falsos mestres, esses falsos crentes que estavam no meio da igreja, a animais irracionais. A animais irracionais, né? Então, é uma maneira que Judas deixa claro, cuidado com eles, né? E aí no verso, ele fala, esses tais, né? Na minha versão, ele fala esses tais, mostrando aqui, né? E os comparando as atitudes deles a esta questão. Diga, Rafael. Só abrindo um parênteses, você falou de Arcanjo Miguel, eu lembrei de uma coisa agora. Dizem, não sei se é verdade, pelo menos pelo Bom, menos esse que é eu li. apócrifo, hein? Não, não, não. É que assim, quando eu li a Bíblia, eu não encontrei. Dizem que meu nome é o nome de um anjo que está na Bíblia, é bíblico, mas eu não encontrei. Aonde está? Não, eu não sei, a gente precisa procurar para ver se tem mesmo. Eu também não vou saber te Não. responder isso agora. Mas depois eu posso tentar verificar, depois te respondo. Rafael, anjo Rafael, não Fala sei. que fala, mas tá na Bíblia, é bíblico, mas eu não encontrei, não. Falei, deixa eu É, perguntar pro pastor, porque às vezes o não, pastor não. tem mais Eu, eu, sabedoria de comer, eu, né? eu até vejo para ver se eu acho alguma coisa, depois eu te respondo. Tá Tá. bom? Mas assim, não me passa pela mente essa questão, né? O seu nome, Rafael, anjo, arcanjo, não me lembro. Não me lembro. Mas depois a gente, fechando um parênteses, depois a gente tenta responder essa Também não questão. me lembro, não, por isso que eu perguntei. Tá bom? Vamos lá. Obrigado. Versos de 11 a 13. Quem lê para mim aí? 11 a 13 eu leio. Lê lá, meu irmão, isso Aí, aqui, ó. tá. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão, e foi destruído na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas, participam de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se convosco, sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelo vento. São como árvores sem folhas, nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências. Vocês fora de curso, para os quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Ok. O que Judas está fazendo aí, né? A gente percebeu que Judas ele fala sobre como serão julgados esses homens e esses falsos mestres que na verdade estão ali para tentar distorcer, fazer com que os irmãos deixem de crer na maneira como a eles foi entregue a palavra de Deus. Então, a gente percebe que até aqui Judas ele fala, olha, o juízo deles será como será para os anjos caídos, né? Será como foi para o povo de Israel obstinado, será como foi para Sodoma e Gomorra, né? E ele fala isso. Quem é esses homens? Esses homens, eles são como animais irracionais. Né? E o que ele quer dizer com isso? Ele vai usar algumas metáforas para, na verdade, também aqui destacar, né, o quanto essas pessoas são nocivas para a igreja do Senhor e a gente precisa estar atento. Então, esses versos de 12 a 13, na verdade, de 11 a 13, João, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma comparação, tanto que ele usa a palavra ai aqui, né? O ai aqui é a questão do, como posso dizer,
de advertência, cuidado, presta atenção, ai de você, sabe a ideia do, olha, eu só estou te avisando, né? Então, ele usa o ai aqui como sinônimo de advertência a um juízo que será impetrado, viu? O ai aqui traz a ideia, a conotação de um juízo que vai acontecer, né? Um juízo que vai acontecer. Então, como aconteceu para Caim, né? Como aconteceu para Caim. É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque Caim, ele escolheu o caminho do egoísmo. A gente conhece a história de Caim, né? Caim, ele escolheu o caminho do ódio e do assassinato. A gente sabe como foi a história dele, né? E aí ele vai comparar também aqui a história de Balaão, né? Balaão aqui no caso, né, é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque Balaão ele abrange a ideia do quê? De qualquer conceito que você tenha que distorça daquilo que Deus tem como princípio para a nossa obediência, né? Balaão, idolatria, desvio de conduta, né? Daquilo que a própria palavra de Deus fala, não adorarás a outros deuses, né? Então é importante aquilo que ele está trazendo, e inclusive ele fala, inclusive da própria rebelião de homens que se levantaram contra Moisés, da rebelião de Corá. Isso está lá em Números capítulo 16, se os irmãos quiserem ver depois, né? Homens se levantaram contra Moisés e eles foram julgados e destruídos, né? Então, ele lembra, né, que todas essas questões que colocavam em xeque a autoridade de Deus para o povo foram julgadas pelo próprio Deus, né? Então, ele fala tanto de Caim, ele fala de Balaão, e ele fala também daqueles homens que se levantaram contra Moisés e foram julgados e mortos, né? Então, ele traz essa questão dizendo, então, cuidado, ai, né? Aí ele lembra aqui do ai, aqui, ele lembra, porque esses homens, né, e aí ele faz uma metáfora, né, aqui de várias questões, de várias ideias aqui, mostrando que esses homens eram como rochas, que estavam submersas, ele faz aqui uma série de, traz uma série de características aqui para mostrar, né, para mostrar efetivamente que essas pessoas não eram pessoas para serem seguidas como exemplo, para não serem seguidas como exemplo e nem tomadas como verdade, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, tá bom? Então, dentro desse contexto, é o que Judas está mostrando. Judas, ele é muito enfático para essa questão, para que a gente tenha cuidado. Quando a gente pensa um pouco sobre isso, a gente vê que Judas, ele tinha um amor muito grande por aqueles irmãos e tenta mostrar a eles que eles precisavam estar atentos a tudo isso, né? O Senhor ama a sua igreja. E se Judas está aqui fazendo parte do cânon, é porque é um exemplo que a gente precisa ter fundamentado na construção da nossa fé dia a dia. Porque, assim como naquele tempo, nós estamos sujeitos a essas mesmas coisas. Como Pedro falou, como Paulo falou, como João falou, né? Os falsos cristos, eles são presentes desde o início da igreja. Desde o início da igreja. E eles ainda estão presentes nos dias de hoje. O que a gente precisa estar atento é que a gente não dê atenção a esses falsos cristos ou a esses falsos pastores que estão disseminando verdades que agradam o coração do homem, mas não o transformam. Verdade, se é que a gente pode chamar de verdade, né? Mas histórias e mensagens que agradam o homem, mas não o transformam. Então, a gente precisa estar atento a isso. E hoje nós temos uma afinidade, né, uma diversidade de líderes que têm trabalhado em cima destas situações, e ele faz uma citação interessante aqui, são pastores que cuidam só de si mesmo, pessoas preocupadas consigo mesmo. Pedro fala sobre isso, João fala sobre isso, né? E não é nada do tempo do primeiro século, é algo que também é presente no século 21. E a Igreja do Senhor precisa estar atenta para que ela não se deixe cair nestas ideias e perder o seu foco, né? A gente não pode esquecer que Cristo é o centro da igreja. Eu tenho falado aos irmãos nesse período que a gente tem estudado com vocês a questão a questão em que Cristo precisa estar no meio da igreja. E quando a gente fala no meio da igreja, é em nós, até porque nós somos a igreja do Senhor.
né? Então, Cristo precisa ser o centro da nossa nova vida, né? Da nossa nova vida, da nossa nova maneira de viver. Cristo é o nosso grande exemplo em todas as situações. Cristo é o nosso exemplo como pastor, Cristo é o nosso exemplo como professor, Cristo é o nosso exemplo como filho, né? Cristo é o nosso exemplo como amor, como compaixão, como misericórdia. Então, precisamos olhar para isso. Eu estava conversando esses dias aqui em casa, e na mesa a gente sempre conversa bastante, a gente fala muito da palavra de Deus, né? E conversando com os filhos a respeito disso. A gente precisa tomar muito cuidado, amado, aquilo que o pastor Aracá estava dizendo ontem, né? Para que a gente não se torne um fariseu, né? A gente viva aqui, né, um embalsamento aqui de uma cristandade, de uma religiosidade, né, em que a gente esteja preocupado aqui em apenas ficar buscando ou apontando o que é certo e o que é errado. Cuidado, né? Porque a nossa santidade, né, a estatura de varão perfeito em nossas vidas, ela se dá à medida que a gente vai conhecendo o Senhor. E à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, nós vamos aprendendo com Ele o que agrada e que não lhe agrada, né? Eu não posso viver a minha vida cristã, né? Eu não posso viver a minha vida cristã, como Judas coloca aqui, em detrimento daquilo que dizem para mim, faz assim, olha, a regra é essa, olha, isso pode, isso não pode, né? E se Jesus estivesse no meu lugar, como que ia ser? E aí você vive uma neurose religiosa. Cuidado com isso, né? A gente não pode viver uma neurose. E agora? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Gente, cuidado com esse tipo de coisa. Mas como que eu me torno santo, pastor? À medida que você se apropria do conhecimento e da graça do Senhor Jesus, como disse Pedro. Antes cresci na graça e no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor. Então, não é um rito, né? Não é uma receita, né? Porque cada um de nós tem a sua dificuldade, né? Tem o seu pecado, tem aquele que lhe é mais difícil. E como que eu faço? Tem receita para isso? Tem. A receita é a palavra de Deus na sua vida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente se torna simplesmente um religioso, como disse Jesus aos fariseus. Vocês estão tão preocupados que até o dízimo da hortelã vocês dão, mas vocês não estão fazendo nada que agrade o Senhor. O que importa? Né? Disse Samuel a Saul, o que é mais importante para você, o sacrifício ou a obediência? Lembram dessa passagem? Né? Então é a mesma coisa. Né? Judas aqui, ele traz aqui à tona exatamente essa questão. Homens estão dissimulando ou trazendo histórias para o meio da igreja que distorcem aquilo que o Senhor espera de nós, que à medida que a gente caminha, a gente cresça na graça e no conhecimento daquele que a gente chama de Senhor e recebeu como Senhor. Então, Judas lembra esse povo, cuidado, porque esses homens vão fazer vocês afundarem. Cuidado, porque esses homens são pastores de si mesmo. Esse é o nosso grande problema, esse é o grande perigo da igreja lá do primeiro século e do século 21. Então, quando Judas fala sobre isso, ele, na verdade, ele está fazendo uma metáfora aqui só para nos fundamentar, né, sobre os riscos que temos e vivemos no meio da igreja do Senhor hoje, né? No meio da igreja do Senhor hoje. E como lidar com tudo isso? Palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus. Eu sempre digo isso aos irmãos, eu já disse isso e volto a dizer. Eu mergulho na palavra de Deus. É o melhor caminho. Mas segundo fulano de tal, então, mas eu prefiro a palavra do Senhor. Eu disse isso uma vez para um colega meu, pastor. Porque os livros são bons. Tá? Eu falei, sim, verdade, os livros são muito bons. Ler um livro é muito bom. Mas muito melhor é você se voltar para a palavra do Senhor. E é isso que Judas está trazendo para nós aqui. Então, Igual de autoajuda, né, pastor? Que fala, né? Eu tô hã? deprimido, vou buscar livro de autoajuda. Buscar a Bíblia, né? É, exatamente, é muito melhor. É muito melhor. Nesse sentido, é muito melhor. Judas, o que ele vai fazer aqui? Né? Verso 14 a 16, eu vou ler aqui agora um pouquinho. Ele fala: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Deles quem? Esses homens, esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos irmãos no meio da igreja. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Olha, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos.
Para quê? Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse, né? É interessante que, mais uma vez, Judas vai citar aqui um livro apócrifo, né? Eu já disse anteriormente, esse livro é o livro de Enoque, é uma outra citação que ele vai fazer, né? E ele vai falar um pouco sobre essa questão, ele vai acrescentar esta ideia, né? Com relação a isso, ou seja, do livro de Enoque, o texto fala: o Senhor vem, né? A ideia que Judas traz aqui, quando ele emprega essa citação, é para lembrar não da primeira vinda do Senhor, mas da segunda vinda do Senhor, em que ele já sabia, como o próprio Cristo havia dito, e ele usa Enoque apenas para ratificar ou para fundamentar isso, sabendo que Cristo, quando vier, ele vai vir para julgar, né? E não mais para nos trazer a graça do Senhor. Agora ele vem para julgar. A segunda vinda do Senhor é para separar o joio do trigo, é para separar as ovelhas dos cabritos, é para separar um para a direita e outro para a esquerda. Então, o que Judas faz aqui no verso 14? Ele usa mais uma citação de um livro apócrifo, porque esse mesmo livro, ele fala da ideia da vinda do Senhor, e essa vinda que ele fala aqui, e ele vem com milhares de seus santos, ele está se referindo, Judas e não Enoque, ele está se referindo exatamente àquilo que ele havia aprendido com o próprio Jesus. E quando ele vier a segunda vez, ele vem para resgatar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, né? E separar aqueles naquele dia, né, que são os benditos do Senhor e aqueles que estão reservados para o tormento eterno, né? Então, ele faz essa citação apenas para enfatizar essa questão. Enoque, como eu disse para a irmã Esther, também é um livro apócrifo, muito conhecido já naquele tempo, porque já antes mesmo de Cristo, esse livro já existia, tá bom? E esse Enoque aqui que ele cita é o Enoque descendente de Sete, né? Tanto que ele fala o sétimo a partir de Adão, é o descendente de Sete, tá bom? Mas só para curiosidade. Então, é interessante falar sobre isso, porque essa é a citação que ele está fazendo. Então, o livro de Enoque, como eu disse anteriormente, assim como outros, são livros muito respeitados e muito lidos naquele período. Mas eram livros apenas que traziam histórias sobre aquilo que já estava descrito pelos profetas e pelo próprio Pentateuco. Tá bom? Então, só para que a gente possa aqui... Esse Diga. Enoque é o que foi arrebatado? Enoque, Ele não morreu. vamos dar uma olhada lá. O Enoque foi arrebatado, irmão. Gênesis capítulo Enoque 5. andou com Deus e Deus para si o tomou. Exatamente. É Enoque esse mesmo? capítulo 5. É esse mesmo, tá? Enoque Vai capítulo tentar. 5. Vamos lá. Enoque capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Oh, Deus, tem misericórdia. Ó, Gênesis 5 fala, e viveu... Não é o mesmo Enoque. Esse Enoque aqui é o Enoque do... Peraí, irmã, deixa eu só me localizar aqui, que eu anotei o texto. Aqui, ó. Gênesis 5, capítulo 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. E continua. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. É o mesmo, né? E 300 anos gerou outros filhos. Viveu ao todo 365 anos. Em Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatou. É o mesmo Enoque. É o mesmo, né? É o mesmo Enoque. É que eu estava lendo aqui o verso anterior, que fala de Sete. Verso 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos.
depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu até 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 905 anos. Ou seja, na verdade, eu estava lendo o verso de Gênesis capítulo, cadê, deixa eu achar, o verso 8, que mostra que esse Enoque aqui é um Enoque descendente de Sete. Né? Então, tanto que Judas, quando ele cita, ele fala, Enoque é o sétimo de Adão, né? E ele está falando exatamente sobre ele. Mas, volta a dizer, é um livro apócrifo. Né? Ele fala, olha, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca de, vejam, né, o Senhor, que vem com milhares de milhares. Né? Então, a citação dele é só para enfatizar a própria segunda vinda de Jesus, o Jesus que vem não apenas agora para anunciar salvação, mas o Jesus agora que vem para julgar e para separar os que são dele e aqueles que não são dele. Então, é interessante essa passagem para a gente considerar isso, que Judas aqui lembra mais uma vez, aqueles que apostatarem da fé serão julgados, né? Serão julgados e separados para o tormento eterno. Né? Judas deixa isso muito claro. Então, quando Judas faz essa citação, mais uma vez lembrando, tanto do livro da Ascensão de Moisés apócrifo quanto de Enoque, ele faz isso apenas para revelar uma verdade já conhecida por todos. Igual a gente faz com as parábolas, com as ilustrações. Por exemplo, o pastor Ricardo, domingo passado, contou a ilustração dos missionários aposentados que voltaram para casa, né? Coincidentemente, eu contei essa ilustração no domingo anterior na minha sala de jovens casais. Até perguntei, os irmãos conhecem essa ilustração? Falei, pastor, a gente nunca ouviu essa ilustração. Né? E aí eu fiquei imaginando, como eles ouviram domingo ontem, né? Falaram, nossa, o pastor Nilson contou ela domingo passado. Né? Por quê? Porque é uma maneira de você mostrar a verdade daquilo que explicitamente Deus está nos revelando por meio da sua palavra. Apenas uma história, né? Como ele faz aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. Verso 15. A gente percebe no verso 15, se vocês estiverem acompanhando, que que Judas, ele dá ênfase à palavra ímpio. Ele fala ímpio, ele fala impiedade, ele fala impiamente, né? Ou seja, Judas lembra o quanto esses homens estavam distantes dos propósitos de Deus, né? Ele dá ênfase a essas derivações da impiedade, mostrando que esses homens haveriam de ser julgados à luz daquilo que o próprio Senhor já havia dito por meio dos profetas e por meio da sua palavra até aquele período. Então, ele faz lembrança até mesmo daquilo que ele disse anteriormente no verso 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se no meio de vocês. Esses são ímpios, né? Aí ele volta a falar dele. Então, esses ímpios, né? Esses ímpios serão julgados por conta disso, né? Serão julgados. Então, o texto que a gente está tratando aqui, gente, é importante destacar, né? Porque quando a gente olha para o texto, ele fala, olha, no verso 4, e aí eu quero só fazer um destaque aqui, porque o verso 4, alguém lê o verso 4 na versão que não seja NVI, só para a gente destacar uma coisa aqui. O verso 4 de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Só quero lembrar que a gente disse anteriormente que quando Judas ele fala sobre isso, não é que esses homens foram já predestinados para a condenação, mas o que foi predestinado para a condenação, amados, são os atos de impiedade. Viu? Então vamos lá, né? Só um cuidado aqui, pois esses homens, cuja condenação já estava sentenciada, qual a condenação? Os atos de impiedade. E no verso 15,
ele fala novamente sobre isso. Ele fala da impiedade e suas derivações, né? Que cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, ele faz um paralelo ao verso 4, e eu quero só lembrar aos irmãos que a ideia aqui não é que os homens foram já predestinados para o julgamento e para o juízo nesse sentido. O que está sendo, o que foi julgado, o que foi predestinado para o juízo, são os atos de impiedade. O que foi julgado para o fogo eterno são os atos de desobediência, e não o homem pecador. O homem pecador, o Senhor trabalha para salvar, né? Então, eu queria só destacar isso para vocês entenderem. Espero que esteja sendo claro, né? A predestinação aqui não é para as pessoas, nasceu já para ser mal, nasceu já para o fogo eterno. Não, não é isso. O que está escrito aqui, na verdade, traz a gente a percepção de que os atos de impiedade, sim, já foram julgados pelo Senhor. Olha, o que disse Deus a Adão? Não coma dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Né? O Senhor está dizendo que o ato de desobediência, ele gera, né? O Senhor já predestinou o ato de desobediência como resultado a morte, e morte eterna. Né? Então, é essa a questão. No entanto, o que nós estamos aqui tratando, e é importante, a gente vai ver até um pouquinho mais à frente sobre isso, já a partir do, acho que do verso 17, é importante a gente destacar aqui que ninguém foi destinado para a morte. A morte não faz parte do propósito de Deus para ninguém. Né? O que faz parte do juízo eterno e morte são os atos de impiedade. Né? Então, o pecado em si, tá bom? Então, é importante a gente destacar essa questão, tá bom? Eu queria só lembrar aos irmãos. Então, quando Judas ele fala sobre impiedade e suas derivações, ele está ressaltando aqui a condenação dos atos de impiedade, né? Que o Senhor já tinha dito que haveria de ter. Então, você vive os atos de impiedade e dele constrói a sua jornada, se você achar que deve fazê-lo. O Senhor nos dá a opção, né? O Senhor nos dá a opção de mudar de rumo, de fazer a conversão, tão comum essa palavra na nossa língua hoje. Olha, esse é uma pessoa convertida, ou seja, que mudou de rota, que mudou de caminho. Né? Porque o caminho que ele estava era caminho de perdição. Jesus disse, né? O caminho largo é o caminho da perdição. Então, nós podemos nos converter deste caminho, porque este caminho já foi predestinado qual é o seu fim. Né? O Senhor já disse como será. Então, é importante a gente destacar isso. Então, quando a gente olha o texto em si, ele fala ainda que estes homens são conhecidos por quê? Porque são pessoas que vivem se queixando, são os murmuradores no meio da igreja, nunca estão contentes com nada. Está aí tá no verso 16 isso aí, né? Nunca estão contentes com nada, né? Aí você pergunta para ele, como você está? Tá difícil, o que tem de bom no dia? Né? Sabe aquela coisa toda, né, que a gente às vezes ouve? São pessoas que só estão preocupadas com os seus próprios desejos, né? E eu estava falando na classe de casais esses dias atrás, falando exatamente sobre isso. A gente precisa estar atento para que a gente não seja um crente relapso, porque o crente relapso é aquele que ele não está atento aos propósitos de Deus para a sua vida, ele só está preocupado com aquilo que ele quer de Deus. Então, a gente precisa estar atento a isso. E ele faz uma comparação, mais uma vez aqui, que esses homens aqui que ele destaca, que estão no meio da igreja, que são pessoas que você deve prestar atenção, são pessoas, aí ele traz alguns adjetivos, são pessoas que só sabem se queixar, reclamar, né? A palavra de Deus fala, não murmureis, né? E a gente aprendeu o quanto é importante que sejamos pessoas agradecidas a Deus em tudo, né? Sejam gratos a Deus em tudo, dai graças, porque é isso que Deus espera da gente, né? E ele fala que são pessoas descontentes. Domingo de manhã eu falei a respeito da alegria que precisamos ter em nosso coração, alegria que é um dos frutos do Espírito. Amados, todos nós aqui recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus há de nos conduzir para que a gente produza frutos, e frutos que sejam dignos, né, dignos de glorificar e enaltecer o nome do Senhor.
né? Então, é importante a gente lembrar disso. Então, são pessoas que vivem tristes, descontentes, né? E aí ele continua, seguem os seus próprios desejos, né? Estou buscando Deus para que Deus, como disse o pastor ontem, né? Buscando Deus para que Deus me abençoe, buscando Deus para que a minha empresa ela dê lucro, buscando Deus para que a minha vida agora mude, então agora a minha vida é outra, né? Então tem gente buscando a Deus apenas para este tempo, apenas para este momento. Também disse a mesma coisa no culto de manhã. A nossa alegria, ela não se baseia nas emoções. Emoções são algo, são momentos que a gente tem que hoje, que agora você vive e daqui a pouco você não vive mais. Então, a nossa alegria, né, a nossa maneira de ser, ela não é baseada em emoção. Eu não aceito Jesus por emoção, eu aceito Jesus porque eu reconheço o quanto eu careço do seu perdão e quanto reconheço o que ele fez por mim. É um sentimento, né, que a gente alimenta em nosso coração. Não tem nada a ver com emoção, né? Nada a ver com emoção. Tinha uma pessoa na igreja que eu pastoreava, é bem interessante. E era uma pessoa com bastante dificuldades, né? Uma pessoa que vivia muitos problemas psicológicos, uma pessoa que vivia um estado depressivo muito grande. E todo domingo que eu fazia apelo, ele ia lá na frente chorando que aceitando Jesus. Mas era todo domingo. Estava lá o irmão X lá. Falei, nossa, as pessoas já sabiam, o irmão X vai levantar e vai lá que o pastor está fazendo apelo. E ele ia lá toda vez. Né? Uma vez eu chamei ele no gabinete, né, e ele sempre estava na igreja. Eu falei, mas me fala, por que toda vez? Você não já aceitou Jesus? Aí ele falava, pastor, e ele ia chorando, né? E toda vez ele ia chorando lá para frente. E aí ele falou, pastor, olha, eu fico tão emocionado, né, com o apelo, com a mensagem, que eu me sinto impulsionado de ir lá na frente. Aí eu falei para ele, então, né, a emoção é algo importante, todos nós nos emocionamos, mas assim, o que você precisa considerar no seu ato de manifestar a sua pública profissão de fé de que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é aquilo que está acontecendo no seu coração, a mudança que o Senhor está fazendo em você, né? E ele nunca participou da classe de batismo. E depois dessa conversa que eu tive com ele, próximo domingo, o pastor fez apelo, uma mensagem que coube apelo, ele não se levantou. Eu olhei para ele, ele não se levantou. Foi muito engraçado. 3 meses depois, ele estava na minha sala de batismo. 4 meses depois, ele estava descendo as águas. Eu fiquei muito feliz com a decisão dele. E a esposa dele, que se batizou também no mesmo dia que ele, também ficou muito feliz. Eu estava visitando a minha mãe, só um parênteses, mas estava visitando a minha mãe esses dias atrás, e foi um dia que era dia de feira, e eu falei para ela, mãe, eu vou ali comprar um pastel para a senhora, que minha mãe adora pastel. E aí eu desci a feira, e por incrível que pareça, eu acabei encontrando a esposa dele na feira. Nossa, quando ela me encontrou, ela fez uma festa no meio da feira, né, por ter me encontrado. Ai, meu marido devia estar aqui para te ver, pastor, olha, né, porque desde aquele tempo a vida dele mudou radicalmente. Falei, eu fico feliz, e eles estão firmes na igreja, né? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente pensa sobre a maneira como Deus trabalha e transforma a nossa vida, ele não faz isso por meio de emoções, ele faz isso por meio dos sentimentos que nós temos no nosso coração e que o Espírito Santo vai tratando, né, em nós, nos libertando e nos dando sentimentos autênticos de homens e mulheres transformadas. Então, assim, o crente que vai sendo transformado, ele não vai ser um crente queixoso, murmurador, não vai ser aquele crente que vive triste, que vive nervoso, né? O texto está dizendo, é só olhar a vida de Pedro, gente. O Pedro, ninguém podia com Pedro, né? Cuidado com Pedro, ele saía na mão com você. Se ele arrancava a orelha de soldado, que dirá demais. Mas é o Pedro que, depois que recebeu o Espírito Santo, é o Pedro que vai ser transformado. E as irmãs e os irmãos do Instituto vão aprender isso. O Pedro da primeira carta é totalmente diferente do Pedro da segunda carta. Só para vocês terem uma ideia. Não sou eu que vou dar as cartas de Pedro para vocês. Mas por quê? Porque na carta de 1 Pedro, você vê um Pedro, e na carta de 2 Pedro, você vai ver um outro Pedro, um Pedro que está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus.
né? Porque não é o Pedro das emoções, é o Pedro do sentimento de arrependimento, de transformação, de uma nova vida. Então, é isso que Judas está dizendo aqui. Estes aqui não experimentaram genuinamente a salvação em Cristo Jesus. Quem? Esses falsos mestres, esses falsos crentes, esses falsos líderes que estavam no meio da igreja. Então, é importante a gente destacar essa questão, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se a gente vence. É bom lembrar também, pastor, é bom lembrar também o que Paulo fala que é uma fé racional, não é emocional. Não é emocional. Embora nos emocione, muita coisa nos emociona, não é? O sermão do pastor, domingo à noite, foi emocionante, mas a nossa fé ela é bem racional. Sim, exatamente, irmão. A gente precisa ter fazer esse autoexame. Por quê? Porque às vezes você toma a gente tem que tomar cuidado com as ações e escolhas que a gente faz, né? Quando a gente está muito emocionado. Tanto pode ser para o bem, como não pode ser. Né? Então, conta até 10 antes, né? Conta até 10 antes. É diferente quando o Espírito Santo está ali te tocando, falando com você. É diferente. Porque se é o Espírito Santo tocando em você, aquilo que ele está fazendo com você não vai ficar ali naquele momento e depois vai apagar. Não, vai continuar. Né? Vai continuar. Eu tive um pastor que dizia assim, cuidado com naquela época, né? Para quem é daquele período, vai lembrar, né? Fala, gente, cuidado, tem muito crente bezetacil, né? Não sei se os irmãos vão lembrar dessa injeção, ou injeçãozinha doída, mas ela era tiro e queda. Você tinha um problema lá sei lá, infecção de garganta, você ia para o médico passava bezetacil, você saía tinindo de lá. O negócio era rapidinho, mas também passou o efeito, tudo voltava, né? Então, fala, cuidado com os crentes bezetacil. Você está com a mão levantada, Rafael? Sim, pastor. Falam que Pedro era explosivo por conta que ele agia pelas emoções, é isso? Ele era sanguíneo, né? Ele agia muito pelas emoções, com certeza. Ele agia pelas emoções. E é esse cuidado que a gente precisa tomar na nossa caminhada cristã. A gente não pode fazer nada pelas emoções, né? Como a irmã Esther acabou de colocar, o nosso culto ao Senhor, a nossa caminhada com o Senhor, ela deve ser racional no sentido de a gente compreender qual seja, como disse Paulo, né, a vontade de Deus para as nossas vidas. E como que você faz isso? Né? Intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus. A gente não vive de emoções, né? A gente não é, me permita aqui a brincadeira, a gente não é Roberto Carlos, né? A gente não vive de grandes emoções, né? A gente vive pelo mover do Espírito Santo, que a cada dia nos convence do nosso pecado e da justiça de Deus para nossas vidas. E do juízo dele também, é claro. Você entendeu? Emoção, né? Tem muita gente atrás de igreja que aflore as suas emoções. Aí eu choro, aí eu dou risada, aí eu pulo, né? Mas passou aquilo, né? Passou toda a euforia daquilo que lhe parecia ser, né, uma obra do Espírito Santo, e aí você volta, né, aos frutos da carne, né? Cuidado quando você pisar no meu pé, né? E aí tudo aquilo que você viu anteriormente desaparece, porque era emoção. Por isso precisamos discernir o Espírito e também aquilo que ouvimos acerca da palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Versos 17 a 19. Vamos lá, tem que dar tempo. Versos 17 a 19. Quem lê para a gente? Versos 17 a 19. Eu posso ler. Leia, Eliane, por favor. Eu vou tirar o óculos que eu não enxergo de perto. Tudo bem, ó. Olha, igualzinho, ó, também não enxergo de perto. Vamos lá. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Até 19 só? Até o 19. Tá bom. Então é isso. Olha que interessante, lembrem-se, né? A ideia do lembrar é a exortação que ele está fazendo agora aos crentes. Depois de contar toda essa história, né?
ele vai exortar a igreja a partir do verso 17. Então, até o 16, do 5 ao 16, ele vai, né, como a gente viu até agora aqui, ele vai aqui adjetivar, ele vai aqui mostrar quem são e como agem, como falam, como se comportam os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos pastores no meio da igreja. Então, a gente viu tudo isso. Ele vai fazer um paralelismo, ele vai fazer comparações, ele vai usar metáforas para mostrar, cuidado com esse povo. Né? Cuidado com esse povo, que esse povo está aí para fazer você apostatar da sua fé. E aí, no verso 17 até o verso 23, ele vai exortar agora os crentes aqui. Então, depois de tudo isso, eu quero lembrar a vocês aquilo que vocês já tinham ouvido dos apóstolos, né? Por isso que a gente disse lá na inicial, na introdução à Epístola de Judas, que o contexto dessa carta e o tempo dela, ela também se dá dentro do primeiro século. Né? Apesar de alguns estudiosos, né, quererem, terem a tendência de querer colocar essa carta a partir do segundo século, a partir do ano 101, depois de Cristo, né, o texto aqui deixa claro que esses irmãos com que Judas está falando eram irmãos que haviam testemunhado e evidenciado ensinamento dos apóstolos. E ele fala, né, na minha Bíblia diz, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor. Ou seja, olha, vocês ouviram eles falarem a respeito disso. Então, a gente pode datar essa carta dentro ainda do primeiro século. Por isso que eu disse que não tem uma definição de data específica, mas dentro do contexto daquilo que ele escreve, Judas escreve, fica claro isso. Voltando, até porque Judas, como já foi dito aqui, e definido e aceito, é o meio-irmão de Jesus, e Judas não viveu depois do segundo século. Né? Judas estava ali dentro ainda do primeiro século, tá bom? Então ele fala exatamente aquilo que a gente disse, aquilo que eles ouviram, daquilo que eles ouviram do próprio Cristo. Nos últimos dias haverá aqueles que vão zombar, né? Zombar, aqueles que serão zombadores, aqueles que seguirão seus próprios desejos. Voltando aqui, característica, né, de uma igreja do primeiro século que se parece muito com a igreja do século XXI, em que grandes multidões estão se chamando de igreja em detrimento de uma fé baseada nos interesses próprios, né? Tanto da igreja em si, como dos seus próprios líderes. E Judas destaca essa questão aqui. Então, quando a gente fala sobre isso, ele lembra exatamente que os próprios apóstolos já falavam sobre isso. Quer ver um exemplo disso? Atos 20 e 29. Quem lê para mim aí? Estou olhando o horário aqui para a gente não se perder aqui também. Atos 20 e 29. Quem lê para a gente? Acharam? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha só. E aí, Paulo falando ao pastor Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aonde isso? Instituído, por vezes, dentro da igreja do Senhor. Né? E é importante esse destaque que Judas lembra o que os apóstolos falaram, né? Que aprenderam com quem? Com o próprio Cristo, né? Sobre estes homens. Então é importante a gente destacar. Verso 18, verso 18, né? Ele fala exatamente sobre o que a gente acabou de ler, e a ideia que ele traz na Bíblia, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, né? Eu quero destacar aqui a questão da forma verbal, como ele traz essa questão, né? Ele fala de algo que era muito comum, não era algo que aconteceu, era algo que estava acontecendo. Se estava acontecendo naquele tempo, eu não preciso nem dizer que continua acontecendo. Né? Então,
É o que, inclusive, Pedro, que vocês vão estudar, né? Alguém leia para mim, 2 Pedro 3, versos 3 e 4, por favor. Vai dizer a mesma coisa, ou seja, não foi algo que aconteceu, era algo que estava acontecendo e apontava também para um futuro, aí vamos pensar em nós aqui, que também ia continuar acontecendo. Então, Atos, eu falei Atos? Não, é 2 Pedro 3, versos 3 e 4, por favor. O que diz lá? Qual segundo a Pedro, pastor, por favor? Eu 2 estou Pedro, brigando aqui com o gato. 2 Pedro 3, versos 3 e 4. Verso 3. Ai, cara. 3 e 4. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Não é esse? Não. Vou Quem ler. achou? Lê, irmão, por Antes de favor. tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, né? Eles estão colocando em dúvida a fé e a promessa do próprio Cristo, né? Como eu já disse aqui, não é mera coincidência que a gente tenha esses mesmos questionamentos e, às vezes, essas mesmas mensagens sendo proferidas dentro das nossas igrejas. Eu falo nossas igrejas, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da igreja do Senhor como um todo, viu, gente? Presta atenção nisso aí, tá? Quando eu falo nossas igrejas, eu quero dizer a igreja do Senhor dentro do contexto da sua universalidade, né? Que você encontra igreja para todos os gostos hoje, né? Cuidado, né, com essa questão, até porque a igreja do Senhor, ela deve ao Senhor prestar um culto, né? E como aprendemos, a gente precisa estar atento para que a gente não inverta esse valor, né? Afinal de contas, nós vamos à igreja, né, ao Senhor prestar o culto e não se agradar de um culto, né? É importante, é claro que o culto nos agrada, mas na proporção da verdade, nós estamos ali por uma questão: agradar ao Senhor através daquilo que a Ele estou entregando, né? Entregando a minha gratidão, entregando a minha adoração, né? E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E aí a palavra do Senhor, por meio aqui dos apóstolos, por meio das cartas que foram escritas ainda no primeiro século, deixa muito claro essa preocupação e o perigo que há destas questões no meio da igreja. Verso 19, ele fala assim: esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não do espírito, né? Aquilo que a gente está falando aqui, a ênfase que ele está dando aqui e exortando os crentes está exatamente nesse sentido. Então, quando ele fala a tendência da sua própria alma e não tem o espírito, o que ele está falando aqui? Ele está falando, ou seja, dos frutos que deveriam ser do espírito que não são produzidos, né? E sim frutos tão somente da carne. Aquilo é exatamente isso que Judas quer deixar claro. Esses são os que causam divisões entre vocês, né? Os quais seguem a tendência da sua própria alma, carne. A alma aqui que ele está falando é de si mesmo, do seu ego, daquilo que não foi transformado, daquilo que não foi alcançado pelo Espírito Santo do Senhor para lhe convencer a mudar de rota, a se converter. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Está deixando bem clara essa questão. Esses serão conhecidos também pelos seus frutos, né? Por mais que vistam, né, uma roupagem, né? Tem aí, né, tem aí a pele de ovelha, mas são verdadeiros cabritos, né? Aquilo que o Senhor já havia dito anteriormente. Então, ele deixa bem claro isso. A tendência dessas pessoas não é produzir frutos que dignifiquem e revelem a Cristo por meio das suas vidas, mas continuar a produzir frutos que não dignificam o nome e a fé que eles professam ter, né?
Cuidado com aqueles que gostam de dizer assim, olha, quando a coisa pega, eu ponho a cruz de lado e resolvo o problema. Eu já ouvi isso uma vez. E eu falei, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de você, porque nós não podemos deixar a cruz de Cristo, se é que nós somos filhos de Deus, de lado. Nós precisamos olhar para ela, né? Para que a gente possa suportar, como diz a palavra do Senhor, assim como Paulo já disse, suportar os momentos difíceis que a gente atravessa em defesa da nossa fé. Então, é importante destacar isso aqui. Então, esses que assim agem são aqueles que tendem a tendência de seguir o seu próprio instinto, né? E se a gente lembrar aqui de instinto, ele fala anteriormente lá atrás, né, dos animais, lá no verso 10. É como animais irracionais. Não pisa no pé deles. Ai, como ele é bonzinho, né? O petzinho é bonzinho. Ai, aquela coisa toda que a gente vive hoje. Mas deixa ele sem comer para você ver. Pisa no rabo dele para você ver o que ele faz com você, né? Se ele não te morde, se ele não te arranha. Quem tem gato aí? Né? Quem tem gato aí? Cuidado com o gatinho, viu? Cuidado. Nossa, tudo isso tem gato? Jesus amado. Né? Cuidado, deixa o gatinho com fome para ver o que acontece. Né? Se ele não mostra as unhas dele para vocês. Né? Então, por quê? Porque são animais que tendem à tendência irracional da coisa. O pecador não redimido é do mesmo jeito. Às vezes ele aparece até bonzinho, mas se algo não lhe cair bem, com certeza, né? Aquela velha história, o velho homem se revelou. Gente, cuidado com essa ideia de velho homem, porque o velho homem ele tem que ser submetido e repreendido em nome de Jesus. Na nossa vida, Ele tem que todos estar os dias. morto, né, pastor? Exatamente, irmã. Tem que estar. Ele morreu, pois. Eu costumava dizer na igreja que eu pastoreava que a gente tem alguns tipos de crentes na igreja. Aqueles que andam com você, aqueles que não estão nem aí para você, e aqueles que estão prontos para te dar o primeiro coice se puder. Entendeu? A gente tem 3 tipos de crente na igreja: aqueles que andam lado a lado com você, aqueles que estão nem aí para o que você está dizendo, né? Eu estou falando como pastor, gente, é fato. E aqueles que, se puder, entendeu? Se puder, é o primeiro a te dar o coice. Então, né? É o velho homem lá, cuidado com o velho homem. Né? E como a irmã disse, em nome de Jesus, a gente precisa repreender a nossa velha natureza. É claro, ela sempre está diante de nós. Né? Paulo já falou sobre isso. Somos tendenciosos ao pecado. Então, existe uma luta entre fazer a vontade de Deus e a minha vontade. Né? Para isso é que você luta. Existe uma luta constante com você. Agora, se você deixa a vida te levar, então aí é diferente. Aí acho que está faltando um pouco mais do Espírito Santo na tua vida. Vamos lá, vamos continuar aqui. Para a gente ir finalzinho aqui. Verso de 20 a 21. Diz assim: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, né? Judas, ele vai, em outras palavras, dizer assim: conservem a fé de vocês. E como que vocês conservam a fé de vocês, gente? Exercícios da nossa caminhada cristã, a oração, o amor de Deus, a esperança que devemos ter nele, né? E as suas misericórdias. Se a gente não consegue enxergar isso na nossa vida, a gente não vai conseguir entender. Olha, ele fala aqui da sua santíssima fé. É interessante pensar, gente, que a fé é o alicerce da nossa caminhada cristã. A palavra de Deus fala que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, né, aí vou lembrar do irmão de Judas aqui, né? Não adianta nada a sua fé se você não tiver a obra, e não adianta nada a sua obra se você não tiver fé. Então, é importante a gente lembrar aqui que a fé, ela é fundamental, é o alicerce para a construção da nossa nova vida. Aonde está a sua fé? A sua fé te dá esperança, a sua fé te dá confiança, a tua fé revela as misericórdias de Deus, a sua fé revela o quanto Deus te ama.
Afinal de contas, a palavra do Senhor, ela, quando encontra a guarida em nosso coração, o que ela gera em nós? Arrependimento. Lembram o que aconteceu com aqueles homens que ouviram os apóstolos pregarem no início da igreja? Qual foi a pergunta que fizeram a Pedro? Pedro, o que a gente precisa fazer? Né? Porque aqueles homens se sentiram tocados pelo Espírito Santo, convencidos dos seus pecados. E Pedro falou o quê? Arrependam-se. Então, é a partir desse sentido, é a partir da fé, né, do crer na misericórdia, na graça, no amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, é que nós seremos a cada dia transformados e libertos dessa velha natureza. E também daqueles que tentam nos fazer desviar dos propósitos de Deus. Né? Então, ele deixa muito claro isso. Ele fala, olha, enquanto vocês esperam o quê? O glorioso dia que Cristo nos prometeu. Gente, lembrar o que Paulo falou, se você tem Cristo apenas para esta vida, meu amigo, você é um crente muito pobre, porque a nossa questão está onde? Naquilo que o próprio Paulo falou. Gente, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o tesouro aqui da terra, a minha prosperidade aqui da terra, o meu carro zero aqui da terra, a minha, sei lá o que aqui da terra. Não, ele fala para guardar o que? O meu tesouro até aquele dia. Ou seja, ele sabe aonde está o seu tesouro. João 14, né? Não se preocupem com nada, porque eu estou indo preparar lugar para vocês, né? Então, é o que o Senhor Jesus nos deixa como evidência, que a nossa esperança, né, e a nossa fé está firmada em que Jesus está construindo um caminho, uma ponte que me leva ao Deus, que me garante uma vida em abundância, não apenas nessa vida, mas eternamente. Aqui eu estou caminhando e construindo tudo isso, né? Construindo tudo isso. Então, o que Judas está falando aqui? Olha, vocês precisam conservar a fé de vocês, a santíssima fé de vocês. Ou seja, é ela que vai ajudar a vocês a edificar e estabilizar o caráter de crente de vocês. É a fé que estabiliza e sustenta o nosso caráter de crente. De crente, quando eu falo crente, o cristão, o que a cada dia se parece um pouco mais com o Filho de Deus. Por meio da fé. Né? Ela que nos traz esta estabilidade, ela que nos traz essa força necessária. Por isso que a fé é imprescindível na caminhada cristã. Né? Por isso que ela é imprescindível na caminhada cristã. Tanto que no verso 21, ele vai dizer assim, mantenham-se o quê? Mantenham-se no amor, ou seja, mantenham-se, guardem o amor de Deus, mandamento, ame a Deus, ame o seu próximo, guardem, né, ele está dizendo, na ideia de que é o amor do Senhor que nos fortalece, né? É no amor do Senhor que nós nos refugiamos, né? É o amor de Deus que nos dá força para lutar contra o mal, né? Contra o mal. E a nossa luta contra o mal não é o pagar o mal com o mal, mas é pagar o mal com o bem. Desafio da nossa caminhada cristã. Né? Então, é importante destacar aqui esta questão. O propósito nosso, gente, considerando tudo isso, na ideia da manutenção, do guardar, é aquilo que o próprio Senhor ele vem escrevendo e descrevendo ao longo da construção da promessa dele, desde o Velho Testamento, que aponta para Cristo, em que pese a obediência, a observância da sua palavra. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se você não fizer isso, tudo irá bem na sua vida. Josué capítulo 1. E aonde você colocar os seus pés, eu abençoarei. Aí as pessoas falam, aleluia, recebo. Né? Cuidado. O seu aleluia e receber aqui, ele está condicionado à sua fé, está condicionado a uma caminhada de obediência, não por obrigação, não pela ideia formatada de uma religiosidade, mas pelo amor de Deus que, à medida que você conhece, vai lhe constrangendo. A palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange
e nos revela aquilo que o próprio Isaías, né, ele sentiu quando estava na presença do Senhor. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E o que Deus faz com ele? À medida que ele se aproxima dele, o Senhor o toca e o purifica. Então, à medida que a gente caminha com o Senhor, com certeza, nós nos santificamos. E vamos entrando dentro do, como disse o pastor Ricardo ontem, nós vamos entrando dentro do gabarito espiritual que o Senhor há de colocar diante de nós naquele dia. Vamos lá. Nossa, esse passa, porque o gabarito, né, tá certinho, porque você se parece, você realmente é filho de Deus. Tá bom, gente? Então, guarde. Em outras palavras, né? É a maneira de você fortalecer a sua fé. Versos, desculpem, versos 22 e 23. Diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros, melhor, tenham compaixão daqueles que duvidam, que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está dizendo aí nesses últimos versos? Ele está lembrando exatamente que nós não podemos desistir de tentar resgatar ou tentar anunciar ou tentar fazer a pessoa se converter das falsas mensagens e se apegar à verdade explicitada na palavra de Deus por meio da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus por nossas vidas. Então, até aqui, Judas ele está aqui descrevendo qual será o fim daqueles que distorcem a palavra de Deus, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos crentes no meio da igreja que estão ali contaminando. Ele está falando sobre tudo isso, mas aí ele lá na frente ele vai falar assim: olha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, aqueles que estão em dúvida, não deixe de mostrar a eles a verdade. Não deixe de mostrar a eles a verdade. Os traga para perto. Detalhe, olha que eu acho interessante aqui, né? No final ele fala assim: mas odeie a roupa contaminada pela carne. Ou seja, ele está falando assim: olha, ame o pecador, em outras palavras, mas eu odeio o pecado deles. Abrace o pecador, mas não passe a mão no pecado deles. É isso que Judas está dizendo. Eu estou com João na cabeça, né? A gente falou tanto de João aqui nas aulas que eu estou com João na cabeça. Mas Judas está dizendo exatamente isso. Tenha compaixão, né? Os traga para perto, né? Os receba. A palavra de Deus fala: os receba como está, mas os leve a serem transformados, a serem purificados. Então tenha compaixão daqueles que duvidam. Gente, é o nosso papel. Por isso que é importante que tenhamos convicção da nossa fé, tenhamos convicção da nossa salvação, tenhamos convicção do poder de Deus em transformar e converter vidas pecadoras de homens em trevas em homens que vivem hoje na maravilhosa luz, como disse também o apóstolo Pedro. Então é importante aqui destacar que o apelo que Judas faz aqui no finalzinho da sua carta é que assim, olha, apesar de todas essas coisas que acontecem no meio da igreja, eu tive que mudar aqui o assunto que eu queria falar sobre salvação, incentivar vocês na fé de vocês, e por conta dessas situações dentro da igreja, eu quero lembrar para vocês, apesar de tudo isso, para aqueles que ainda estão em dúvida, se ouvem a palavra, se guardam a verdade em seu coração, ou se dão ouvidos àqueles que estão trazendo ou massageando o seu ego, eu quero dizer para vocês, tenham compaixão dessas vidas, preguem a verdade para eles, tentem convencê-los para que eles possam se converter dos seus maus caminhos. Mas um detalhe, ame o pecador, mas odeie o pecado, ou seja, odeie a roupa contaminada da carne. É uma expressão que ele usa aqui para a gente entender um pouco sobre esta questão, né? Então é importante a gente destacar isso. Então, no finalzinho, ele traz essa expressão para a gente, né? Essa ideia, esse simbolismo de odiar a roupa contaminada pela carne, ele está falando exatamente do pecado. Nós não podemos aqui, amados,
passar a mão sobre o pecado. Não podemos aqui fechar os nossos olhos para o pecado. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. E pecado é pecado, não mudou, né? Pecado não se atualiza, né? Pecado não se atualiza, porque pecado é pecado. Pecado, ele não é pequeno nem maior, né? Você pode até querer classificar o pecado como aquele moral, imoral. Gente, pecado é pecado. E é isso que Judas está dizendo. Olha, você precisa amar o pecador, né? Mas odeie a maneira como ele vive. Então tenha compaixão dele para que ele possa também ter a oportunidade de ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E aí me lembro a visão de João. Quem são estes? Né? Esses são aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Novas vestes, né? Vestes purificadas, alvo mais que a neve. Então é isso que Judas está dizendo aqui no finalzinho da sua carta, tá bom? E amados, vamos lá. Olha, grande desafio aqui. Versos de 24 a 25. Estou feliz, estamos chegando no final. Alguém leia para mim. 24 a 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as coisas e agora por todos os séculos. Amém. Amém. Judas, depois de dar toda a atenção à questão que ele se viu obrigado a dispensar acerca dos ímpios e das suas obras no meio da igreja, ele vai nos convidar a dar atenção ao Deus que nos ajuda e nos capacita a discernir todas essas coisas e se abster de todas essas coisas e nos livrar de todas essas coisas. Quem é que nos dá poder para tudo isso, senão o poder de Deus em nossas vidas? E ele vai dizer, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, né? E aí me lembro de Davi, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a gente tentar andar no escuro, a gente corre o risco de tropeçar, a gente corre o risco de cair. A gente precisa de luz, a gente precisa estar na luz, a gente precisa estar com o Senhor, que é a luz para a nossa caminhada. E Judas aqui ele deixa muito claro, quem é que pode ajudar vocês nesse sentido? Quem pode ajudar vocês é o próprio Deus, o Deus a quem vocês adoram, o Deus que vocês chamam de Pai, nosso Senhor Jesus, que vocês chamam de Salvador. Então, é interessante aqui que, após destinar a sua carta para estas questões, ele termina ela convergindo ou levando aqueles crentes a darem atenção àquele que tudo pode na vida deles, né? E tem a ver com a nossa fé, né? Que a gente já falou bastante aqui. E aí o verso 24 fala, aquele que é poderoso, né? Gostamos de cantar sobre o poder de Deus, mas melhor que cantar o poder de Deus é a gente experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E eu digo isso porque o Senhor, ele trabalha de maneiras em nossa vida que por vezes a gente não consegue compreender, e a gente vê o quanto ele é poderoso, né? Eu voltei ao trabalho hoje e as pessoas querem o depoimento de tudo que aconteceu com você no acidente, né? E aí eu tenho um colega que estava com férias previstas, teve que suspender férias por isso. E aí ele fala, nossa, olha, a gente pensa de um jeito e a coisa acontece de outra. E eu não perdo a oportunidade de deixar uma porção da palavra de Deus. Falei, pois é, né? A palavra de Deus nos diz, né, que se Deus quiser, faremos assim, vamos fazer desse jeito, vamos andar assim. Então, por vezes, o homem faz plano, mas os planos do Senhor, eles são muito melhores do que os nossos, né? E eu disse para ele, eu digo isso porque, apesar daquilo que pareceu ser mal, né, eu olho isso como um bem,
né, para nossas vidas, principalmente para a minha vida. Eu disse isso para ele hoje no serviço. Ele falou, é verdade. É verdade. Então, às vezes a maneira como a gente planeja as coisas, a gente planeja e se esquece que o dono do nosso tempo e o dono da nossa existência é o Senhor, o poderoso Senhor, né? E a Ele é que a gente deve render os propósitos, a Ele que a gente deve render os nossos planos, a Ele que a gente deve render o nosso dia, né? E às vezes a gente está fazendo as coisas tão no automático e a gente nem percebe, né? E Judas aqui lembra aqueles irmãos daquela igreja que às vezes eles estão ali tão automático querendo viver a igreja do Senhor. Aí sabe quem eu lembro? Marta, né? Tão preocupado com tantas coisas, né? E aí Jesus lembra a Marta que o mais importante é estar aos pés do mestre, né? Então, o mais importante para nós, e eu quero encerrar essa aula com os irmãos aqui do Instituto, pensando nisso. A gente precisa estar aos pés daquele que tudo pode em nossas vidas, porque é ele que vai nos ajudar na caminhada, como ele mesmo diz. Por quê, gente? O propósito da sua vida, da minha vida, só é um, o principal deles, que por meio de nós e através de nós, o nome do Senhor seja exaltado. E a gente só pode fazer isso, afinal de contas, fomos criados para a glória de Deus, né? E a gente só pode fazer isso à medida que a gente experimenta de Deus. Jó. Não basta ouvir falar de Deus, não basta ouvir falar do poder de Deus. Nos é necessário experimentar. E essa experiência de Deus é só você que pode ter. Nós temos um Deus pessoal, um Deus que conhece cada um de vocês, né? Assim como nos conhece, né? Ele conhece a sua igreja, ele conhece as dificuldades que temos e vivemos, né? E com base nisso, a sua própria palavra fala, olha, que vocês possam dar atenção àquele que tudo pode na vida de vocês. Então, se nós temos sonhos, que eles estejam debaixo da vontade, do poder, da graça e da misericórdia de Deus para nossas vidas. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque é Ele que vai nos levar a viver aquilo que Ele quer, né? A manifestação da sua glória por meio das nossas vidas e por meio da sua igreja. O texto está dizendo isso para a gente. Então, qual é o meu papel? A Ele render louvor, a Ele apresentar a minha vida como um instrumento de adoração, né? Ou seja, de serviço para que os propósitos dele se realizem em mim e através de mim. Então, é importante a gente destacar isso. E aí, no final, no verso 25, ele fala, ao único Deus, né? Ele fala no verso 25, ao único Deus, na minha versão, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele está aqui atribuindo toda a glória e majestade e império e soberania mediante toda a obra redentora a Deus por meio de Cristo. Porque só conhecemos o poder de Deus, o amor de Deus, por meio de Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, que Jesus sempre seja a razão do nosso louvor e da nossa adoração, porque é por meio dele que nós vamos viver a santíssima fé, né? E viver o que de melhor, João 14, ele tem preparado para cada um de nós na vida eterna. Amém, amados? Pode Amém. abrir o microfone, eu deixo vocês abrir. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada pela Amém. sua aula. Ai, gente, olha, eu encerrando aqui com gratidão a Deus pela oportunidade de estar com vocês, né? E agradecendo a Deus pela atenção de vocês. Que bom que ninguém dormiu, o gato não miou. Oh, desculpa, irmã Eliane, desculpa. Também. Não é só o meu que Mas mia, hein? Tem a Eliana e a Esther também, é que o meu é maluco. eu tô. Irmãos, aprenda uma coisa, pastor Nilson gosta de brincar, então às vezes vocês vêm e falam, até tá brincando com a Eliana. Eu falei, irmã, eu tô brincando, né?
Eliana, tô brincando. Ah, passou... às vezes eu leio e falo assim, você fala de um jeito, as pessoas acham que você está falando sério, que essa cara sua de sério, as pessoas acham que é sério. Eu falei, calma. Eu ponho uma vírgula, calma, vírgula, isso é uma brincadeira. Né? Então, eu gosto muito de brincar, né? Apesar de às vezes parecer que não, mas eu gosto muito de brincar. Então, desculpem as nossas brincadeiras, né? E de tudo isso que a gente aprendeu, né, ou pelo menos ouviu aqui, que os irmãos do Instituto possam reter o que é bom. Né? E o que é bom aqui não está naquilo que eu falo, está na palavra do Senhor, viu? Que possamos aprender isso e guardar isso no coração. Alegria, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Posso Aqui, falar? eu sei que você vai falar, de antemão Não. aqui, nossa gratidão ao pastor José Ayrton, que também cedeu o seu espaço aqui, né? Claro que esse espaço cativo, essa cadeira cativa é dele, não é minha, mas eu espero que tenha contribuído para no Instituto, né? Pelo menos fiz parte de um pedacinho da história do Instituto aí, né? E eu fico feliz por isso. Minha gratidão a cada um de vocês, tá bom, gente? Não, eu queria falar duas coisas. Primeiro, a Ah, gratidão. Primeiro, que eu já acostumei com essas brincadeiras, né? que bom. Primeiro, e segundo, eu pelo menos, acho que estou falando, não sei se eu estou falando em nome de todo mundo, mas eu acho que eu sou grata também à sua disponibilidade de nos presentear com suas aulas. Eu não dormi nenhuma delas, não, eu não bocejei também, né? Mesmo medicada, e eu sou muito grata pela sua disponibilidade por nos dar essas aulas enriquecedoras. Para mim foi muito gratificante. Então, eu realmente Amém. agradeço a Deus, a sua disponibilidade, ao Senhor mesmo, e vamos em frente, né? Com certeza. Por Aprenderam. mim só, eu falei por mim só por todo mundo. Eu agradeço demais essas aulas, que o pastor tem uma didática muito, muito boa. Verdade. E além de falar o texto em questão, que seria Judas e antes foi João, mas ele traz muito da sua experiência e completa aquilo que está escrito, né? E eu quero agradecer outra vez ao senhor por uma coisa. Na sua pregação no culto das 7 horas, o senhor falou sobre alegria, e era o assunto nossa da IBD. Pois é, fiquei sabendo depois, eu não sabia. Mas Né? Como eu não não é que eu acompanho a peguei aula. uma porção de coisa que o senhor falou e eu gravei na cara. Oh, Deus, amém por isso, amém. Foi muito Amém bom, por viu? isso. Que bom, que bom. Pastor, também queria agradecer. Acho que o senhor tem uma didática diferente, que faz a gente participar, isso é muito bom. E agradecer também pela sua disponibilidade, pela sua vida, pelo seu empenho, pelo que o senhor ensinou para a gente. Eu volto Amém. sempre. Viu? Todo mundo gostou bastante dos comentários. O senhor não está no grupo, mas todo mundo gosta muito da sua aula. Então, louvo a Deus pela sua vida, Amém, pelo seu irmã. trabalho, e esperamos nos reencontrar, né? Rafael, quer falar Sim. alguma coisa? Helena, eu gostaria de orar, posso? Pode, claro, vamos Pela vida terminar do esse pastor, período com uma oração. pela vida do pastor Nilson. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por esses dias, Senhor, que Deus separou, Senhor, esses servos, Senhor, tão valorosos, Senhor, na tua obra, Senhor, para mostrar, Senhor, mais uma porção da tua palavra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque nós aprendemos, Senhor, com ele, Senhor, através desses dias, Senhor. Obrigado, Amém. Senhor, pela paciência, Senhor, que ele teve, Senhor, nesses dias, Senhor, para nos edificar, Senhor, na mais uma porção da tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue dando a ele saúde, Senhor, paz, sabedoria, Senhor, em teu coração, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo retorno, Senhor, do seu trabalho, Senhor, como ele disse hoje, agora para nós, Senhor. Abençoe, Senhor, em comum, Senhor, a irmã Eulélia, Senhor, que o Senhor conduza esse casal, Senhor, em paz e segurança, Senhor, embaixo da tua proteção. Amém, amém. Conosco, é isso. Amém, amém. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigado e agradeça posteriormente ao pastor José Ailton também a oportunidade, como eu disse anteriormente,
E depois eu dou um recadinho aqui para o Saulo que a missão foi cumprida, conforme combinado, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus, uma boa semana para vocês.